Está na mão, sim ou não? Olha o que está escrito. Escreve, pois, as coisas que tens visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Vamos toda a igreja ler o verso 19? Vamos lá? Escreve. Mais uma vez, escreve. Que o Senhor nos abençoe. Que o Espírito de Deus possa falar profundamente no meu, nos nossos corações. Que saiamos daqui edificados, exortados, consolados, renovados, curados, edificados, abençoados, temendo mais a Deus. Em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus, maravilha. Poder sentar, meus amados. Meus queridos, nós estamos aqui, talvez 3 semanas, 4, não lembro agora exatamente, falando um pouquinho, esse ano nós demos, falando um pouquinho da vinda de Cristo, da vinda do Senhor, da igreja. Esse ano nós passamos o ano inteiro, na quarta-feira, revezando os irmãos na pregação, né? Que bênção, hein? Os irmãos abençoados aí. Agora está dando um descanso para os irmãos agora. O Apocalipse é o livro que foi escrito depois dos anos 90, no século I. Então, quando eu falo século I, eu me refiro ao período que vai desde o ano 01 ao ano 100, no caso, depois de Cristo. O século II a gente começa, século II é no ano 101 ao ano 200. Século III, 201 a 300. Século IV, 301 a 400, assim vai. Então nós estamos no século, que século nós estamos? Hoje, que século que é? 21. Século 21, uma coisa. Porque nós estamos no ano 2001 até 2100, século 21. Então, o livro do Apocalipse foi escrito pelo irmão João. O irmão João era pescador, junto com os colegas lá, Tiago, André, Pedro. Tinha uma empresa. E o Senhor passou e chamou eles e disse: vocês vão ser pescadores de homens agora. E eles largaram tudo para seguir o Senhor Jesus. E alguém poderia pensar: como que foi isso, hein? Que coragem. Mas o tempo passou e deu tudo certo. Porque o tempo passa, amém? Glória a Deus. Eu lembro que eu tinha uma oficina de lanternagem, de funilaria e pintura. Morava em Pouso Alegre, vim de Pouso Alegre para cá, nos anos 83. Nós viemos para cá. Converti ali pelos anos 88. E em 94, no começo do ano, a oficina bombando, vamos dizer assim. Nessa palavra não tinha lá, nós não usávamos essa palavra. Bombando, viralizou. Isso não existia, né? Viralizou, bombou. Não existia esse tipo de coisa, não. Nem celular, né? Telefone fixo era uma nota, uma fortuna. Quem tinha telefone fixo em casa, uma nota, uma fortuna. A oficina, e eu converti, e o Senhor falou comigo em 94, num mês, 5 vezes, comigo mesmo. Para tudo que você está fazendo, vai para a igreja, ser ajudante do pastor lá, para pastorear a igreja, para ajudar ele. Eu larguei tudo, entreguei tudo, vendi tudo. Ali na oficina, no caso, a igreja não tinha condição nenhuma de bancar a gente, mas nós fomos assim. E vai daqui, vai dali, vende uma casa aqui, vende um terreno, vende o telefone,
estava nem esquentando a cabeça com isso, estava aquele auge de alegria com o Senhor, aquela alegria com Deus, assim, que nem importava com isso. Tempo integral na obra, ajudando na igreja, daqui, dali, nem se preocupado com nada. E nunca faltou. Nunca faltou. Que coisa, rapaz. Tem hora que eu olho para trás e falo, não acredito que eu fiz isso. Mas não é Deus que empurra a gente, leva a gente, porque humanamente falando, se você parar e pensar, não vai. Às vezes eu passo assim, estou falando para vocês, humanamente falando, eu passo assim perto da Fânia ali, perto do São Geraldo Pós, na esquina lá tem uma oficina espetacular, lá onde era a oficina do Geraldo Pós. Vocês viram ali que construíram ali um negócio lindo ali? Aí você vai, ali aqui na Vila Pós, aqui tem outra oficina aqui de alta elétrica. Você passa aqui nessa rua aqui, alta elétrica do Douglas, aquela coisa. Você vai lá na Boa Vista do William, você passa aqui, o Fernando Pneu, você passa não sei na onde. Então a gente que mexeu com carro, a gente olha muito nessas coisas assim, oficina aqui, oficina ali. Aí eu ficava pensando assim, nossa, rapaz. Passava às vezes o pensamento assim, nossa, se você tivesse com a oficina, sua oficina estava enorme, assim, com meio quarteirão, porque nós ganhávamos dinheiro, irmão. Eu era patrão, já, nós em 80, 90, 91, eu tinha a oficina, tinha 3 empregados trabalhando para mim, na época, 3 empregados trabalhando para mim. Comecei eu mesmo ali, ralando ali, daqui a pouco o empregado de serviço um atrás do outro. Imagina bem, humanamente falando. Mas Deus tirou a gente, falou, vai fazer outra coisa mais importante, mais séria. E nós estamos aqui, amém? Glória a Deus. Às vezes eu estou falando para os irmãos assim, porque vem no coração para falar. Quantas vezes eu já ouvi pessoas falar assim, também não falar por maldade de forma nenhuma. Porque o senhor não larga a casa do Rebojão e ir para a cidade? Nunca me preocupei com isso. Aí morar numa casa maior, não sei o quê, compra um carro, não sei o quê. Nunca esquentei a cabeça com essas coisas. Só tendo o necessário, o basicão, aquela coisa assim. Está ótimo. Claro, se puder melhorar, amém, glória a Deus, mas nunca me preocupei com o negócio. Sabe? Nunca esquentei a cabeça com isso. Espero continuar não preocupando com isso. Né? E o irmão João, também, Pedro, Tiago, outros irmãos aí que fizeram muito mais, não? Abandonaram tudo. Eliseu estava trabalhando, o profeta Eliseu estava trabalhando com os bois. Elias passou e chamou ele, largou tudo. Naquela época, para trabalhar com boi, arar a terra, ganhava um dinheirão. A Bíblia fala que Eliseu quebrou a madeira do carro de boi, matou os bois e deu um churrasco para todo mundo. E foi seguir Elias. Que doideira desses caras. Cara doido, rapaz, largou o meio de vida dele. Daqui a pouco Isaac larga tudo também, larga a mala, larga e já vem para a igreja também. Amém, Isaac? Eu sei que essa mulher não vai deixar, mas você vem se deixar. Isaac é homem de Deus, rapaz, tem que segurar ele, não fica no monte orando direto. A gente tem que gritar, vai trabalhar, Isaac, deixa isso aí para o pastor. Quer ir para o goste no monte, nunca vi gostar de monte igual ele. Homem para orar, viu? Só Deus para ajudar. O rapazinho dele falou para mim um dia desses, pastor, meu pai não ora nada, ele dorme. Perdoa, Deus, ajuda nós. Mas o tempo está passando, irmãos. Nosso irmãozinho lá da casa de recuperação, Joelzinho, foi para a glória também, morreu também. O anãozinho não é isso. E eu pensava que ele era aquele um que ficava lá naquela esquina, lá não é não é isso. Aquele lá já morreu? Você sabe o que eu estou falando, né? A gente vinha lá da casa do hotel, ele dava sinal para nós assim na esquina, assim, vem, vai. Não eram irmãos os dois também, não? Não também. Aquele morreu faz tempo. E esse é parente de Levi Faria? Esse que morreu agora? Ah. Então esse povo, na conversão da gente, eles eram tudo novo, animado, tal. Estão indo. A fila está andando, viu, São Mauro? A fila está andando, pastor Josiel. Viu, pastor Sérgio?
A fila está andando, o pastor Toninho foi para a glória. Aí você vê a fila, né, Marlene? Marlene novinha lá, há 30 anos. Não, Marlene com 20 anos, Marlene, há 30 anos atrás. Toninho, cabelo preto, barbão. A vida está indo embora. O Evangelho, o nosso irmão João escreveu o Evangelho de João, 1 João, 2 João, 3 João e o Apocalipse. Foi o último discípulo que morreu. Jesus disse que ele ia demorar um pouquinho para morrer. Jesus havia dito que ele ia demorar um pouco mais mesmo. Foi colocado dentro de um caldeirão fervendo, a história, que ele foi colocado dentro de um caldeirão fervendo, saiu arrebentado a pele dele toda. Imagina a minha dor da pele, a pele cozida. Que dor que é. Imagina bem, você vê, quando você queima, sai a pele da gente, como é que dói aquilo. E esse homem sobreviveu. E ele fala aqui no capítulo 1, no verso 9: eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos. Olha o motivo, olha a razão. Por causa do quê? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Esse homem foi exilado, largou a família, foi colocado num lugar bem longe, para não ter contato com ninguém, para não influenciar ninguém por meio da palavra, porque era um homem que não tinha medo de nada e pregava a palavra. Ele foi exilado para ninguém escutar mais esse homem, para a boca dele ficar travada, fechada, não falar mais. Mas ele fala que ele estava nesse lugar e ele foi, no verso 10, arrebatado em espírito, no dia do Senhor. Que coisa, hein? E no verso 11, e ele ouviu uma voz que dizia: o que você vê, escreve no livro. E envia às 7 igrejas que estão na Ásia, em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quer dizer, o homem que era para ficar calado, que morreu, vamos calcular aqui, há 1900 anos atrás, está falando até hoje por meio da escrita do Apocalipse. Que coisa, hein? Como que o nosso Deus faz as coisas? Era para fechar a boca do homem, era para travar a boca do homem, para ninguém escutar o homem, pois o homem está falando mesmo depois de morto. E fala muito. Amém? Nosso Deus, os pensamentos de Deus não são os nossos, e os caminhos de Deus são diferentes dos nossos. Os caminhos de Deus são mais, os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos. Tem muita coisa que Deus não explica, a gente não entende, mas Paulo escreve que naquele dia nós vamos ver as coisas como de fato elas são. Por hora nós estamos enxergando como se fosse num espelho, como se fosse um enigma. Mas naquele dia tudo será claro e revelado. Que dia maravilhoso que será esse. Amém? Glória a Deus. Então, ele teve uma visão do Cristo ressurreto. Ele viu Jesus em glória. Ele viu Jesus em glória. E eu falei para vocês semana passada do corpo de Jesus, lembra? Nós ensinamos vocês sobre o corpo de Cristo. Depois da ressurreição, falamos semana passada como que era o corpo de Jesus, como que Jesus interagia. Agora esse corpo aqui glorificado, aqui João não tinha visto ainda. E eu falei para vocês, algumas pessoas perguntam, como que a gente vai reinar com Cristo no milênio e interagir com o povo da terra, se o povo da terra está num corpo humano e a gente está no corpo glorificado. Eu expliquei semana passada que o corpo de Cristo, depois da ressurreição, ele tinha a capacidade de se adequar, adaptar ao meio. Tanto é que ele ressuscita, aparece para os discípulos, depois da ressurreição, eles ficam assustados, pensando que é um espírito. Ele fala: o espírito não tem carne e ossos como eu tenho. Abrindo um parênteses aqui, não vou afirmar para os irmãos, mas Jesus não disse que o corpo dele tinha sangue. Ele disse: um espírito não tem corpo e carne como eu tenho. Não tem como é que é? Vamos lá de novo lá para ele não falar besteira.
Lucas 24. Um espírito não tem. Lucas 24, verso 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Aqui existe muitas interpretações aqui nesse texto. Vou falar duas para vocês só. Duas. Primeira, Jesus disse que o Espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho, porque Ele derramou todo o sangue por nós. Ele derramou todo o sangue por nós. A segunda interpretação é que, escuta agora, se sangue é vida humana. Vida espiritual, o Espírito é que vivifica. João 6, 63 em diante. É o Espírito que dá vida. Então aqui não precisa de sangue, mas precisa do Espírito. Do Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que dá vida para o corpo glorificado, para o corpo ressurreto, e não o sangue. Essa é a segunda interpretação. Então, nosso irmão João, ele escreve no Apocalipse, no versículo 19, no capítulo 1, verso 19. Ele escreve que o Senhor disse para ele: escreve as coisas que você viu, tens visto, as coisas que são e as que depois dessas hão de acontecer. Então nós podemos pegar o Apocalipse e dividir ele, separar o Apocalipse. Como que eu separo o Apocalipse? Eu separo assim, ó. Deixa eu mudar isso aqui. Lá, para a gente esquentar um pouquinho aqui as turbinas. Nós estamos vivendo a época da igreja, amém? Aleluia? Olha lá, a época da igreja, é agora. Ó, nós estamos vivendo o tempo da igreja. Quando a igreja for arrebatada, a igreja vai ser arrebatada. Aí vai vir grande tribulação, dia do Senhor. A grande tribulação, a tribulação e a grande tribulação, nós mostramos semana passada que se refere ao dia do Senhor. Estão lembrados, sim ou não? Precisamos estar... Quando lá, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, fala assim, ó. Nós não vamos lá não, senão a pregação vai até 11 horas da noite. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 em diante, fala assim. Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica, ele fala: não quero que vocês fiquem preocupados, inquietos, por causa da nossa reunião com o Senhor. Ninguém inquiete vocês, quer por epístola, quer por palavra, quer por espírito, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Ele se opõe contra tudo que se chama Deus. Vai querer se assentar no lugar, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ele fala: vocês sabem disso, porque eu já falei para vocês. Mas o mistério da injustiça já opera. Mas existe um que resiste à manifestação do anticristo, até que seja afastado. E quando este for afastado, então o anticristo se manifesta. O filho do pecado vai se manifestar. O dia do Senhor ali, a gente falou que os tessalonicenses estavam pensando que eles estavam vivendo a tribulação e perderam o arrebatamento e ficaram na tribulação. Porque a igreja de Tessalônica foi muito perseguida pelo Império Romano. E os irmãos ficaram assim, ó: nós estamos vivendo o dia do Senhor, porque dia do Senhor é a grande tribulação, é o tempo da ira do Senhor. Então eles falaram: nós estamos vivendo já o dia do Senhor e nós perdemos o arrebatamento, ficamos. Aí Paulo fala: não. Negativo. Vocês não estão vivendo o dia do Senhor. Vocês não estão vivendo tribulação. Porque a tribulação só vai acontecer
depois que acontecer a apostasia. Isto é, apostasia, nós também estudamos o que significa apostasia. O que significa apostasia lá? Não, afastar da fé não. Onde você tirou isso? Faltou na aula? Faltou na aula ali, gente. Não é isso não. O que é apostasia em 2 Tessalonicenses capítulo 2? Retirada, arrebatamento da igreja, separação, lembra? A palavra apostasia, ela é uma transliteração do grego. A palavra no grego é apostasion. Apostasion. E a palavra não foi traduzida em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Ela foi transliterada. Nós já estudamos sobre isso, sim ou não? Sim? O que é transliterar? Transliterar o quê? Olha, você vai entender agora. John, em inglês, traduzido para o português é João. Agora, se eu não quiser traduzir, eu falo John. Se eu quiser escrever mesmo, eu posso... É claro que nós estamos escrevendo J-O-H-N, mas literalmente mesmo você deveria escrever D-I-O, John. É isso que eu estou querendo dizer. É como se você fizesse assim, ó, John, translitera ele, translitera para o português, você coloca D-I-O-N, John. Entendeu o que eu falei? Transliterar não é traduzir. Então a palavra apostasia em 2 Tessalonicenses, sem que antes venha a apostasia, ali não está traduzido, está transliterado. Agora, quando você lê Atos capítulo 21, vou mostrar lá só para alguns irmãos, entendi, pastor, alguns irmãos que faltaram na aula. Alguns irmãos que faltaram na aula. Atos 21. Atos 21, o apóstolo Paulo estava pregando o evangelho para todo quanto é lugar. E quando ele estava indo para Jerusalém, os irmãos em Jerusalém falaram para ele assim: Paulo, os judeus aqui em Jerusalém estão querendo matar você. Sabe por quê? Porque você está ensinando os judeus a apostatar de Moisés. Atos 21, 21. Os judeus queriam matar Paulo em Jerusalém, porque os judeus criam em Moisés, na lei de Moisés. E Paulo estava pregando que a salvação é por meio de Cristo, por meio da fé, e não precisava mais da lei de Moisés. Então alguns judeus tradicionais falaram: nós vamos matar ele, porque ele está falando para o povo apostatar de Moisés. Atos 21, 21, vamos ler aí, vai. Ajuda, pera aí, vou ler aqui, você completa aí só. Atos 21, olha o verso 21. A respeito de ti, quer dizer, de Paulo, foram informados de que você ensina os judeus que estão entre os gentios a se o quê? Então, qual Bíblia que fala apostatar de Moisés? Fala, levanta a mão. Ó, o que está escrito aí, pô? Apostar? Não, apostar é apostar corrida. Apostatar. Apostatarem. Olha a Bíblia dele que está escrito, gente, ó. Que os judeus que estão entre os gentios a se apostatarem de Moisés. Está escrito assim. Tá outra, quem mais aí? Quem está escrito aí? Fala aí. Não, apartar não. Eu estou falando de apostatar lá. Qual Bíblia que está escrito apostatar? Apostatar. Então olha bem, apostatar de Moisés. Qual Bíblia que está escrito afastar agora? Ou apartar? Apartar, afastar, abandonar. Então presta atenção, a Bíblia que está escrito que você ensina os judeus a se apostatar de Moisés, essa palavra apostatar está transliterada, não foi traduzida. Você quer ver a tradução? A sua que está escrito afastar. Afastar, não está escrito afastar? Apartar? Apartar. Então apartar ou afastar é a tradução para o português da palavra apostatar. Entendeu agora a diferença de transliterar e de traduzir? A Bíblia que está escrito apostatar, ela está transliterada. Ela não está traduzida. Então quando a gente lê lá em 2 Tessalonicenses,
que o dia do Senhor não vai acontecer sem que antes venha a apostasia, lá está transliterado. Precisa traduzir. Aí eu peguei aquela Bíblia grande, eu estava com a minha Bibliona grande, lembra que eu peguei ela? Está lá em cima lá, e eu mostrei para vocês, ó. As Bíblias até 1611. Até 1600, peguei a minha, está lá em cima ela lá, hein? Eu li para vocês semana passada. As Bíblias até 1611 não colocaram a palavra apostasia, colocaram retirada. O dia do Senhor não vai acontecer sem que antes venha a retirada, sem que antes venha a partida, o afastamento. Estava traduzido. As Bíblias a partir de 1611 não traduziram, elas transliteraram a palavra. Por isso quando a gente lê lá, a gente fala assim, a gente acha que o dia do Senhor não vai acontecer sem que antes venha a apostasia. E a gente fala, o esfriamento da fé. A gente aprendeu a vida inteira que a apostasia é esfriamento da fé. A apostasia não é esfriamento da fé. Fala comigo, apostasia não é esfriamento da fé. A não ser, fala comigo, a não ser que depois da palavra apostasia esteja escrito da fé. Aí então, apostasia da fé. Aí seria afastamento da fé. Aí sim é um esfriamento da fé. Mas a palavra por si só, ela não significa esfriamento. Entendeu? Igual lá, porque se a palavra significa esfriamento, se a palavra apostasia significa esfriamento, então o versículo de Atos 21, você ensina os judeus que estão entre os gentios a se esfriarem de Moisés. Não é isso. Aí tá a tradução. Aí a tradução de todo mundo está errada. Então não é afastar, apartar, é esfriar. Você viu como é que eu peguei você agora? Você falou, rapaz, desgramadinho, pastor, agora pegou nós. Se você achou. Agora você quer ver onde é o esfriamento? Na carta de Paulo a Timóteo. Quando Paulo escreve assim, ó. Aqui é esfriamento na fé, ó. Por que é esfriamento na fé? Olha agora, porque aonde que está esfriamento na fé? Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. O Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Agora sim. Se eu vou afastar da fé, me retirar da fé, eu vou esfriar. Aí é esfriamento. Então só é esfriamento quando a palavra vier acompanhada da fé depois. Da palavra da fé. Porque senão, apostasia por apostasia não significa esfriamento. Tudo bem? Maravilha? Então o que acontece? Ó, a igreja vai ser arrebatada, depois é que vem o dia do Senhor. Porque o dia do Senhor é um dia maravilhoso, lindo e glorioso. Sim ou não? Não, o dia do Senhor é dia terrível. Que isso, pastor? O dia do Senhor é dia terrível. Como é que o senhor fala isso? Então vamos lá, Amós, capítulo 5. É bom você falar assim, rapaz, o pastor já falou isso com a gente, mas é bom que você vai guardar tanto, irmão, que a hora que as pessoas perguntar alguma coisa na rua, vai sair espontaneamente. Você vai ficar assustado, porque de tanto você escutar, ficou gravado na sua memória. Amém ou não? Amós capítulo 5. Amós capítulo 5, verso 18. Olha o verso 18. Olha aí, ó. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Ó, dia do Senhor não é maravilha? Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós esse dia do Senhor? Trevas será e não luz. Ó, trevas será e não luz. Olha Amós 5,19, ó. Como se um homem fugisse de diante do leão e encontrasse um urso. Ou como se entrando numa casa, a sua mão encostada à parede fosse mordido por uma cobra. Não será o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Ó, então o dia do Senhor é coisa boa ou coisa ruim? Coisa boa ou coisa ruim? Coisa ruim. Quer ver mais um? Isaías 13. Olha Isaías 13.
Eu estou falando um pouco rápido, porque eu já falei isso semana passada, lembra, irmãos? Eu só estou retomando assim, né? Para a gente poder dar mais alguma coisa nova para os irmãos que estão fazendo a faculdade direitinho aí, não perdendo aula. Igual quem está perdendo aula aí fica correndo atrás. Mas tem que ajudar os irmãos que estão perdendo a aula. Não, Isaac, depois você me ajuda, Isaac. O pessoal aí que tiver com alguma dúvida aí, você... Isaías 13, olha Isaías 13. Olha o verso 9, Isaías 13, verso 9, ó. Vede, o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir do meio dela os pecadores. As estrelas dos céus e os astros não darão a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por sua maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos cruéis. Farei que um homem seja mais raro do que o ouro puro, mais escasso do que o ouro puro de Ofir. Por isso farei estremecer os céus, a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos exércitos e do dia da sua ardente ira. Então, se o dia do Senhor é horrível, Deus vai destruir, quer destruir os pecadores, as estrelas do céu vão cair, o sol vai escurecer, a lua não vai dar luz. Quando vai ser isso? A igreja vai ser arrebatada. E isso vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. É aqui que está, nesses 7 anos, em torno de 7 anos, a tribulação e grande tribulação. Isso aqui que é o dia do Senhor. É isso que é o dia do Senhor. É isso que é a ira de Deus. É aqui que está a ira de Deus. Então, quando nós lemos no Apocalipse, tá? Vamos adiantar agora. Quando nós lemos no Apocalipse, coisa nova. Vamos ver aqui. Aqui já foi, né? Isso aqui nós já estudamos. Esse aqui. Escreve as coisas que tens visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Ele escreveu no capítulo 1 as coisas que ele viu. As coisas que são, as coisas que era no presente, que estava acontecendo naquela hora. As coisas que são, coisas presentes. E as que depois destas hão de acontecer. O Apocalipse está resumido aqui, ó. Aqui está o resumo do Apocalipse. Capítulo 1, ele escreve as coisas que ele viu. Capítulo 2 e 3, as coisas que tens visto. E a partir do capítulo 4 até o final, as coisas que depois destas hão de acontecer. Eu vou explicar melhor ainda. Vamos lá, olha aqui no outro quadro. Outro quadro agora aqui, para você entender melhor. Então nós estamos no Novo Testamento, na época da igreja, é o tempo da igreja, amém? Aleluia? Então o que acontece? Capítulo 1 do Apocalipse, capítulo 1. Capítulo 1 do Apocalipse. As coisas que tens visto. O que ele viu? Ele viu Cristo glorificado. É o que ele viu. Ele viu Jesus, caiu por terra, com 7 estrelas, candeeiro na mão. E o Senhor falou: escreve o que você tem visto. Escreve o que você viu. Ele escreveu. Ele viu Jesus em glória, caiu por terra. Então ele escreveu o que ele viu. Aí o Senhor falou para ele: agora você vai escrever capítulo 2 e 3, as coisas que são. Ele vai mandar carta para as 7 igrejas, no capítulo 2 e no capítulo 3. Carta à igreja de Éfeso, Esmirna, Filadélfia, Laodiceia, Sardes, Pérgamo e Tiatira. As 7 igrejas. Escreve as coisas que são, período da igreja. É o período da igreja. Capítulo 2 e 3 é o período da igreja. Aí você abre para mim o Apocalipse agora. Apocalipse capítulo 4 do Apocalipse. Apocalipse capítulo 4.
Apocalipse 4. Olha o verso 1. Apocalipse 4, verso 1. Olha o que está escrito. Depois destas coisas, olhei e vi que estava uma porta aberta do céu, e a primeira voz que ouvi, como o som de trombeta, falando comigo, disse: sobe para aqui, e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Então, olha bem, você é uma pessoa inteligente. Segura com a mão o capítulo 4, verso 1, e abre, vira uma página para trás, e olha Apocalipse 1:19. Com uma mão, você olha Apocalipse 1:19. Abre com a mãozinha, e ao mesmo tempo você vai olhar tanto o 1:19 do Apocalipse, quanto o Apocalipse 4:1. Olha Apocalipse 1:19, 1:19. Escreve, pois, as coisas que tens visto, vírgula, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Olha o Apocalipse 4. Depois dessas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, como de som de trombeta, falando comigo, disse: sobe para aqui e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Pega o finalzinho do versículo 1 do capítulo 4, verso 1, sobe para aqui e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Aí você olha no capítulo 1:19, você fala: olha, interessante, as coisas que depois destas devem acontecer, só vai acontecer depois das coisas que tens visto e depois das coisas que são. Entendeu, sim ou não? As coisas que depois desta devem acontecer, só vai acontecer depois das coisas que tens visto e das coisas que são. Porque o Apocalipse 1:19, está bem claro lá, ele está bem claro. Olha aqui, a divisão. Escreve as coisas que tens visto. Agora, as que são e as que depois destas hão de acontecer. O capítulo 4 do Apocalipse, do verso 1, ele vai mostrar as coisas que depois dessas hão de acontecer, e isto vai até o final. Agora lá, olha lá, capítulo 4 até o final do Apocalipse, as coisas que depois destas devem acontecer, período após o arrebatamento da igreja. Vai até o final do Apocalipse. O capítulo 4 do Apocalipse e o capítulo 5 é uma visão que ele tem do céu. As pragas do Apocalipse começam no Apocalipse capítulo 6. Capítulo 6. E vai até o capítulo 18. Por quê? Porque no capítulo 19, Jesus vem em glória. Segunda vinda visível de Cristo. Depois do capítulo 4, do capítulo 4 vai começar isso aqui, capítulo 4 e 5 é uma visão do céu, né? Mas o capítulo 6 em diante é a manifestação do anticristo, a tribulação e grande tribulação. Isso aqui é o dia do Senhor, é o tempo da ira, Coisa que nunca aconteceu, vai acontecer, de coisa ruim. Você lembra que Jesus falou em Mateus 24, Jesus falou assim, Mateus 24, Jesus disse que este seria um tempo, Mateus 24, verso 21, está escrito assim, Mateus 24, verso 21, pois haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. Olha bem o que Jesus falou. Haverá tão grande aflição
como nunca houve desde o princípio do mundo. Ó, dilúvio. O dilúvio vai perder para esse negócio, para essa aflição. O dilúvio, irmão, o dilúvio teve repercussão mundial. Morreu tudo que tinha fôlego de vida em terra, morreu tudo. Foi uma catástrofe mundial. E Jesus está falando que a tribulação, a aflição que há de vir, seria pior do que isso, o dilúvio. Pior do que a destruição de Sodoma e Gomorra, que decaiu fogo e enxofre do céu. Pior do que a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, onde morreu mais de 6 milhões de judeus. Pior do que a peste espanhola, peste não sei o quê, pior do que tudo. Chacina não sei na onde, pior do que tudo. Ele fala assim, nunca houve e nunca jamais haverá. E quando as estrelas vão cair do céu, a lua não vai dar a luz, o sol vai escurecer, terremoto, vai ser coisa terrível. É aí. É aí. Aí, eu falo para você assim, né? A nossa fala aqui de hoje. A igreja vai passar por isso tudo? A igreja vai passar por isso? Não faz sentido. Só que na nossa interpretação de Apocalipse 1,19 você vê que as coisas que tens visto é o Cristo glorificado. As coisas que são presentes na época, lá era o período da igreja. Depois do capítulo 4 em diante, você não vê falar de igreja no Apocalipse. A igreja não vai passar pela ira, pelo tempo da ira. Isaías capítulo 13, vamos lá de novo, volta lá, Isaías 13. Isaías 13, volta lá. Isaías capítulo 13. Isaías capítulo 13. Verso 9. Vede, o dia do Senhor vem, horrendo com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir do meio dela os pecadores. Deus vai destruir a igreja ou os pecadores? Quando Deus foi destruir, quando Deus mandou o dilúvio e ele achou Noé, a família justa, ele destruiu Noé com a família ou não? Quando ele foi destruir Sodoma e Gomorra, ele destruiu Ló? Não. Ele tira o justo, ele tira o que é bom para destruir. Inclusive está escrito aqui, ó, verso 9. Vede, o dia do Senhor vem, horrendo com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir do meio dela os pecadores. Não é destruir a igreja. Não vai mandar a ira para destruir a igreja, pelo amor de Deus. Destruir a amada dele, a donzela dele, a querida dele. Não para com isso. Não faz sentido. Não faz sentido, irmão. Aí você vê verso 11 aí, ó, verso 10. As estrelas dos céus e os astros não darão a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por sua maldade, ó, e sobre os ímpios a sua iniquidade. O que a igreja tem com isso? Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos cruéis. O que a igreja tem com isso? Olha o verso 12. Farei que um homem seja mais raro do que o ouro puro. Quer dizer, vai morrer muita gente. Por isso que a gente fala assim, que quem vai passar para o milênio como ser humano vai ser muito pouco, foi um ralinho de pessoa. Verso 13, ó. Por isso farei estremecer os céus, a terra se moverá do seu lugar, por causa do quê? Do furor do Senhor dos exércitos e do que mais? E do dia da sua ardente ira. É o tempo da ira. Vamos para Romanos capítulo 5 de Romanos. Vamos lá em 5, Romanos 5. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Abre comigo lá.
na mão? Sim ou não? Verso 7. Verso 7. Romanos 5, 7. Dificilmente morrerá alguém por um justo, embora alguém possa se animar a morrer pelo bom. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Muito mais agora que fomos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Você pensa para você ver, ó, a gente não valia nada, ele morreu por nós. Agora que a gente vale alguma coisa, ele vai mandar a ira sobre nós? Não faz sentido. Não tem cabimento um negócio desse. A gente não valia nada, ele morreu por nós. Agora que a gente entregou a vida para ele, está valendo alguma coisa, ele vai mandar a ira, desgraça sobre nós. Tem sentido isso? Faz sentido? Não. Aí ele fala então no verso, olha bem no verso 9, ó. Vamos, verso 8, ó. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato que Cristo morreu por nós, ó, sendo nós ainda pecadores. Olha o 9 agora. Muito mais agora que fomos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Muito mais agora. Amém ou não? Vamos um pouquinho para frente. 1 Tessalonicenses capítulo 1. Primeiro Tessalonicenses capítulo 1. Primeiro Tessalonicenses capítulo 1. Verso 8. Vou pegar um contexto aqui, imediato. Verso 8. 1 Tessalonicenses 1, 8. De vós fez-se ouvir a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que não temos necessidade de falar coisa alguma. Verso 9. Pois eles mesmos anunciam de que forma fomos recebidos entre vós. Dizem-nos, como vocês, né, Tessalonicenses, vos convertestes dos ídolos a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e aguardardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, vírgula, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém, aleluia. É muito bonito demais, né? Olhando aí, capítulo 5 de Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1, Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1. Irmãos, acerca dos tempos e das épocas, porém, não necessitais de que se vos escreva, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quando andarem dizendo, a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Vós, porém, irmãos, já não estáis em trevas, para que esse dia vos surpreenda, como faz um ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, embriagam de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça, da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Pois Deus não nos destinou para a ira, mas alcançar a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não nos destinou para a ira. Então ele fala assim para a gente ter, verso 8, ó, nós porém que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, ficar firme na fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Por quê? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, aleluia? Uma coisa interessante que veio aqui, vou abrir um parênteses aqui rapidinho. Quando eles falam aqui no verso 3, aqui, ó, quando andarem dizendo a paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição. Sabe, o Apocalipse capítulo 6, o primeiro selo, o Apocalipse, a partir do capítulo 6, ele é dividido em 7 selos, 7 trombetas,
depois e 7 taças. O primeiro selo que abre é um cavaleiro que aparece. Um cavaleiro branco, montado num cavalo. Em Apocalipse capítulo 6. Esse cavaleiro não é Jesus. Mas esse cavaleiro, ele vai trazer o primeiro selo do Apocalipse capítulo 6. Esse cavaleiro, capítulo 6, verso 1. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizer, como se fosse voz de trovão, vem. Olhei e vi um cavalo branco. Seu cavaleiro tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Ó, esse cavaleiro aqui, poderoso esse cavaleiro. Saiu vencendo e para vencer. Anticristo. Anticristo, manifestação do anticristo, que vem resolver o problema, a problemada. Problema político, social, religioso, vai deixar todo mundo aí de boa, tranquilo. Anticristo vem para resolver a parada. É depois então que vai vir as pragas. Então quando começar a dizer, agora está tudo em paz, segurança, vai vir desgraça. Só que a igreja não está mais aqui, a igreja já foi embora. Amém, aleluia? Então você vê que Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você pegar o Apocalipse capítulo 6, do Apocalipse então, você vai ver, ele abre o segundo selo, depois o terceiro selo, quarto selo, quinto selo. Olha no Apocalipse capítulo 6, verso 12. Verso 12. Apocalipse capítulo 6, verso 12. Olhei enquanto ele abria o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como saco de silício e a lua tornou-se como sangue. Olha esse bate com Isaías 13. As estrelas do céu caíram sobre a terra quando, como a figueira sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como pergaminho, como se enrola. E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Mas foram removidos mesmo, porque lá na Isaías 13 fala que Deus vai mexer com a terra, vai balançar a terra. A terra vai mexer do seu lugar, vai se mover do seu lugar. A terra se movendo do seu lugar, move os montes, move tudo. É terrível. Nada para em pé. Olha o verso 15. Os reis da terra, os grandes, os chefes militares, os ricos, os poderosos, e todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e diziam aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, olha agora, e da ira do Cordeiro, pois é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Aqui é o tempo da ira de Deus. É o tempo da ira de Deus. É o dia do Senhor, grande tribulação. Quem poderá subsistir? Mas a igreja não foi destinada para a ira. A igreja não foi destinada para esse tipo de coisa. Aí, se você olhar, depois aí, né, tem os selos. Se você olhar agora Apocalipse capítulo 15, Apocalipse 15, no Apocalipse 15, então nós começamos no Apocalipse 6, a abertura dos 7 selos. Depois tem Apocalipse 8, as trombetas. E agora Apocalipse 15, é as últimas pragas. Apocalipse 15, verso 1. Vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos, que tinham as 7 últimas pragas. Porque nelas, isto é, nas 7 últimas pragas, é consumada, completada, finalizada a ira de Deus. Vocês viram aí, sim ou não? Então no Apocalipse 6, ele começa, é chegado o grande dia da ira do Cordeiro. E quem poderá subsistir? No Apocalipse 15 ele fala, com as 7 taças, vai fechar a ira do Cordeiro. Termina o tempo da ira, que começa aqui no capítulo 15, o final a abertura da quebrar a primeira taça da ira, e vai até o 18.
Então esse é um período em que a igreja não vai passar por isso, irmãos. Amém ou não? Glória a Deus. Olha para você ver uma analogia, né? Quando Deus mandou o dilúvio, foi mandar o dilúvio na terra, ele falou para Noé: entra tu e tua família na arca. Deus poupou: entra tu, e fechou o Senhor a porta. Aí você vê agora aqui, em 2 Pedro, ó, vai um pouquinho para 2 Pedro agora aí. Olha com Ló, como é que foi com Ló. 2 Pedro, segunda carta de Pedro. Eu vou terminar aqui agora, terminar nossa fala de hoje. 2 Pedro, capítulo 2. Está na mão, sim ou não? Verso 5. Verso 5. Se não poupou o mundo antigo, embora preservasse Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Verso 6. Se condenou à destruição a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Olha agora o verso 7. E se livrou ao justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos. Verso 8. Por isso pois este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa com as injustas obras deles. Olha o verso 9, ó. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Olha o verso 9, repetindo o 9, ó. Deus sabe livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Então Deus separa os piedosos, e o nosso caso é a igreja. Olha o verso 10, ó. Deus castigará especialmente aqueles que, segundo a carne, andam em imundos desejos e desprezam as autoridades. Atrevidos, arrogantes, não receiam blasfemar das dignidades. Ao passo que os anjos, embora maior em força e poder, não pronunciam contra eles juízos blasfemos diante do Senhor. Então Deus, a igreja, glória a Deus, vai ser levada. Amém? Aleluia? Você crê? Você crê? Glória a Deus? Vamos ficar firme com o Senhor. Não vamos desistir não vamos desanimar não. O justo Ló afligia a alma dele todo dia, irmão. Aí você está aí angustiado de ver tanta coisa acontecendo no mundo, mas Ló ficava todo dia afligido de ver as injustas obras do povo. Ló ficava o justo Ló ficava todo dia angustiado, vendo o povo fazendo as coisas erradas, não acontecia nada, e parece que estava tudo certo na vida deles, o povo fazendo errado, dando tudo certo. O Ló ficava afligido com isso. Mas a hora que veio o juízo, então nós orar por todos, amém, aleluia? Orar por todos, orar pela nossa família, orar pelos nossos amigos, orar por aqueles que estão fracos na fé, afastados. Vamos orar, porque nós não vamos ser pegos de surpresa. O tempo nosso já foi. Lucas 17 e Mateus 24 fala: comiam, bebiam, davam-se em casamento. Quando Noé entrou na arca, veio o dilúvio e eles não perceberam. Não perceberam. Porque o povo não percebe. Mas Noé está atento e foi colocado dentro da arca. Amém ou não? Ló, os anjos vieram e vamos embora. O povo do mundo está curtindo, mas Ló, vamos embora. Amós capítulo 3, Deus não fará nada sem que antes revele aos seus profetas. E Deus está falando conosco, para a gente ficar firme com Ele. Amém? Aleluia? Vamos ficar em pé. O Senhor te guarde, te proteja. Eu sei que você pode estar passando as suas dificuldades, suas lutas, mas não recue, não desista. A igreja tem que estar aí preparada, esperando o noivo. Glória a Deus. Entregamos nas tuas mãos, Senhor. Perdoa nós. Que muitas almas possam se render aos teus pés ainda, Senhor. Aqueles que estão afastados, aqueles que estão na mornidão, entristecidos, desanimados.
possam ser renovados, possam se arrepender, encontrar o caminho de volta. Muitos estão por aí, da família dos irmãos, das nossas famílias. Nós queremos que eles venham, que eles voltem. Espírito Santo, ajuda-nos, ajuda-nos. Usa outras pessoas para falar com os nossos entes queridos. Usa a gente também para falar com várias pessoas também. Mas que a sua igreja se mova, se mova, se mova, se mova. Obrigado, Senhor, pela misericórdia estendida a nós. Obrigado, Senhor, pela misericórdia. Obrigado pela vida de cada irmão. Pelo nosso nome está escrito no livro da vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Santo, santo, santo. Glória a Deus. Perdoa, perdoa e ajuda nós. Ótima noite para a igreja. Ótima semana. Ótimo final de mês. Ótimo começo do mês. Ótimo final de ano. Glória a Deus. Aleluia. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam. E todos digam. Com alegria, todos digam. Cumprimento o seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Deus te abençoe, Deus te abençoe.